E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do que está acontecendo com o nosso querido país. Eu assino uma casa de análise de mercado financeiro. Não vou falar para vocês qual que é o nome e também não vou abrir a matéria, porque eu acho sacanagem eu colocar na tela aqui um conteúdo que é para assinante. Mas eu preciso comentá-lo porque ele é muito importante. Então, aqui no, na matéria que saiu ontem sobre macroeconomia, eles pintam um cenário bastante interessante e é um cenário pintado com neutralidade. E por que eu digo isso? O jornal que você assina, ele pertence a alguém ou ele é patrocinado por alguém. Então, se você assiste algum canal, não importa qual seja, ou ele se beneficia, ou ele pertence a alguém que apoia um espectro, um lado da política, ou ele recebe dinheiro diretamente, ou ele suga essa base de seguidores desse partido. Então, se eu quiser fazer um canal de fofoca que ataque a direita, eu vou sugar a base da esquerda e esses caras vão me dar dinheiro através de apoia-se, de Pix, de inscrição. E qual que é o problema? Eu posso fazer o contrário também, né? Qual que é o problema disso? E pra você ver como o youtuber é puta de algoritmo. Por quê? Porque antigamente você tinha muito mais apoio para um determinado lado do que para outro. Por quê? Porque a base era muito aguerrida e esses fãs eles davam muito recurso. Então, se você conseguisse apoio de um determinado espectro, você ia conseguir muita visualização, muito engajamento, e aí você começava a vender produtos, estilo de vida, e esses canais eles estão reduzindo. E a polarização ela está saindo um pouco dos trendings. E aí você tem menos gente começando canais para sugar bases de espectro político. Isso é uma coisa interessante. E aí por que eu gosto de casas de análise financeira? É porque eles não sugam essa base política, eles não pertencem a um determinado partido, eles te cobram para te dar boas dicas do que fazer com seu dinheiro. E a Suno não é a única casa de análise que existe, existem um monte de outras e você pode ir para qualquer uma delas. Como você paga pela sua assinatura, eles vão ter que ganhar da concorrência na clareza com que eles te dispõem as informações. E eles vão te dispor informações para você entender o que fazer com seu dinheiro. E para você saber o que fazer com o seu dinheiro, você precisa entender bem o país. E eles te explicam o país de maneira não enviesada, ou seja, ele não quer o seu voto, ele quer a sua satisfação para você comprar a assinatura deles o ano que vem. Não tem nada de errado com isso e é por isso que é mais saudável do que um jornal, por exemplo. Como que eles narram a semana passada do governo brasileiro, que é uma bosta. É, o máximo que você pode dizer é que esse governo tem é amor, parabéns. É, o que a gente tem? Lira deu uma entrevista para o Globo dizendo: olha, houve uma acomodação e uma formatação de um governo de coalizão, só que essa coalizão ela não foi paga direito. Eu não vou usar as palavras da matéria aqui, eu estou transcrevendo isso à minha maneira. O que o Congresso está falando é que tudo que ele puder fazer para melhorar o cenário, para reduzir juros, para reduzir a inflação, a gente vai fazer. Então a gente vai se organizar. O governo precisa se organizar melhor, principalmente com a Secretaria de Relações Institucionais. O que a gente vai poder, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Só que é o seguinte: formou-se um Congresso completamente antagônico ao Executivo. Ou seja, a gente votou para deputado que é completamente contra a governabilidade do PT e que vai melar coisas simplesmente por melar. E você tem que entender que isso é interesse político, não é interesse de bem contra o mal. As pessoas não são necessariamente contra as coisas do Lula porque as coisas do Lula são ruins. Elas são contra ele porque querem tirar a governabilidade dele e querem que o governo seja uma merda mesmo.
né? Então é muito fácil você ter boas propostas e você não aprovar essas boas propostas porque você quer que o governo seja lembrado por não ter feito nada e dizer que o Lula não presta, mas isso é culpa do eleitor que elegeu um Congresso que jamais ajudaria o Lula em absolutamente nada. Não sei o que é pior, tá, gente? Sinceramente, eu não sei o que é pior. Se é ter um desgoverno por 4 anos ou se é ter um governo fazendo tudo de ruim pra gente. Mas o Lula ele poderia ser bom para a população. Tudo que o Lula fez pelo povo foi um mero efeito colateral às benesses que ele deu para a elite do país. Não se iluda. Mas eu comprei meu primeiro carro, eu saí da fama. Foi um efeito colateral das benesses feitas para a elite do país. Então a gente paga muito mais juro de dívida interna do que pagava para a FMI. Então, ideologicamente, a gente não deve para fora, maravilhoso. A gente tem crédito lá fora, maravilhoso. O dinheiro lá fora está rendendo pouco, a nossa dívida aqui ela está crescendo muito. E você favorece quem? Os detentores da dívida pública. Aí, porque você tem R$ 1.000 lá no Tesouro Direto, você acha que você faz parte dessa elite. Não faz. E o que ele está dizendo aqui? Na semana passada, a gente teve esse voto da lei das fake news, só que é o seguinte, o governo articulou mal e o governo tinha 400 cargos de baixo escalão que não foram entregues. E aqui está a resposta do porquê essa lei não passou. Essa lei pode não ter passado porque o MBL fez muito barulho. O MBL fez subir o preço e talvez ele tenha feito subir o preço a um ponto em que esses 400 cargos não foram suficientes. Mas não é assim, eu entreguei os 400 cargos, aí estava todo mundo de voto comprado, chegou o MBL fazendo barulho e todo mundo desistiu de votar e devolveu o cargo. Ou não devolveu o cargo. Não, não foi isso. Os deputados eles não chegaram à conclusão e não chegaram ao voto deles porque eles foram influenciados por pressão popular. Não se iludam, não estou dizendo que a pressão popular não faz diferença. A pressão popular é fundamental porque ela precifica o preço do voto do cara. Por quê? Porque se o cargo que vai cair na mão dele, para a base dele, se a benesse para a base eleitoral do deputado, ela for tão boa, mas tão boa, que ele puder se aposentar em 2 anos, ele vai fazer isso, ele vai aceitar. Ele vai votar, ele vai enterrar a carreira política dele, só que aí ele tem todos os parentes e todos os amigos e todo mundo que o colocou lá satisfeito com os cargos públicos que conseguiram. Então, não caiam nessa ilusão de que um determinado deputado foi convencido a voltar pelo bem. Ele simplesmente subiu o preço. E aí o Lula, que tinha 400 cargos de subescalão para entregar, ele não entregou. E por isso a lei não foi votada, porque ele não conseguiu maioria. E o Lira, escancaradamente, ele vai lá e fala, olha... o Lula ele tem que entender que as emendas elas não estão chegando nos parlamentares para repassarem para suas bases e que ele ainda tem que decidir o que ele vai fazer com as diretorias da Sudene, da Codevast, da Sudan, da DENIT, entre outras. Ou seja, o governo ele está cagando para o que é o bem da população. Nesses 5 meses de governo, o governo ainda não se estabeleceu. 4 meses, né? Foi injusto agora. Nesses 4 meses e 9 dias de governo, o governo ele ainda não se estabeleceu porque as pessoas ainda não foram devidamente compradas. O apoio das pessoas para qualquer coisa que seja ainda não foi devidamente comprado. E o que o Lira está dizendo é que são 3 testes. O governo fez o primeiro e bombou. Ele foi reprovado no primeiro teste. Ou seja, a PL das fake news que parou a internet nas últimas 2 semanas, e tem muito conteúdo de qualidade sendo feito, e eu estou achando legal, é que pessoas que nunca se interessaram por políticas estão se tornando especialistas, estão me ensinando coisas sobre essa PL. Isso é maravilhoso. O interesse da população no que faz o congressista é 300 milhões de vezes superior ao interesse da população no que fazem os brothers no Big Brother.
Porque aquilo que está sendo decidido por eles e votado por eles impacta diretamente a nossa vida. E a gente tem que chegar num ponto em que a população entende tanto o que esses caras fazem que eles não conseguem se explicar quando eles tomam determinada decisão. O dia que a gente entender melhor do país do que entende a base congressista, aí a gente começa a mudar de fato o país por pressão popular. Quando que isso vai acontecer? Com a educação que a gente tem, nunca. Então a gente precisa começar a melhorar a educação e a interpretação de texto. Bom, o Lira diz que a gente vai ter outros dois grandes testes por vir. A CPMI do 8 de janeiro e a do MST. Não preciso falar da minha opinião sobre MST aqui, porque a gente já abordou isso com profundidade em algum momento. E os ataques de 8 de janeiro. E aí o governo ele vai ter que, mais uma vez, ter uma demonstração de força. Então, o que o Lira ele diz nessa matéria é que o Lula ele está tentando conseguir governabilidade, só que ele não tem apoio da base congressista e está tudo extremamente caro para ele, para que ele não consiga fazer nada. Isso me deixa muito triste, porque é uma briga ideológica. É a briga ideológica do o Lula é mal, ele só quer o mal, e se você deixar ele governar, ele vai fazer o mal. Então tem que proibir ele de governar. Então você não apoia absolutamente nada que ele queira fazer. Isso é uma narrativa de mundo. Eu entendo que essa seja sua e que você queira ver o mundo desse jeito. Só que você está me dizendo que o país ele não precisa ser governado durante 4 anos. E eu discordo completamente disso. Então, se você chega para mim e diz que a internet não tem que ser regulada, eu acho isso um absurdo. Eu acho que a internet tem que ser regulada por um PL que não seja esse das fake news. Mas a gente tem que caminhar em direção a uma regulação. E a gente não tem que ser contra o governo em tudo que ele faça. A gente tem que influenciar essas pautas para que elas melhorem a vida da população. Isso vai acontecer? Não. Isso daqui é utopia. É como o governo ele deveria ser. Mas aí eu estou explicando com isso porque que todos os dias você perde tempo lendo jornal e acompanhando as notícias, porque todas essas notícias que você lê a respeito do que o governo tentou ou não tentou, ele significa vários nadas. Então, assim, para quem acredita que o Lula voluntariamente destruiria o país para a gente virar Venezuela, se você acredita nisso, então ok. Então você está certo. Então a gente não está deixando ele fazer nada, pelo menos o Brasil não vira Venezuela. Só que aí demonstra uma ignorância política e econômica muito grande, como se um presidente sozinho ele conseguisse influenciar tanto no país ao ponto do preço da carne, preço das coisas ser resultado das ações dele, e não é bem assim. E aí depois ele fala a reforma tributária ela está aí até julho. Lira está dizendo que essa reforma tributária tem que passar até julho, só que ele está dizendo que o Lula tem que distribuir esses cargos logo. E isso é para você entender como funciona a política nojenta do nosso país. A respeito da reforma tributária, eu converso com pessoas e eu busco me informar com gente que é da área, ou da área de consultoria, ou da área de impostos propriamente dito. E cada pessoa com quem eu converso, e foram umas 5 até agora, me diz exatamente a mesma coisa. Você muda a maneira como você cria uma certa segurança, mas você não muda a taxação. Isso não resolve os grandes problemas, e isso continua onerando muito a população, de maneira que quem tem empresa está falindo e quem tem dinheiro para abrir empresa não abre porque prefere tesouro direto. E prefere qualquer especulação financeira, porque não é que o Brasil não tenha dinheiro, gente, é que quem tem esse dinheiro está guardando em investimentos. E esses investimentos eles não estão gerando nada de riqueza para o país, porque são investimentos especulativos de capital. Então, não é como se você pega todo o seu dinheiro e coloca no Tesouro Direto e na Selic, por exemplo, o mês que vem vai ter 1% a mais. Não é como se essa riqueza estivesse sendo gerada por trabalho. Não. A dívida pública cresceu
esse tanto que você ganhou, e o governo está tirando dinheiro da arrecadação de impostos, e ao invés de investir em infraestrutura e serviços e bem-estar social, ele está pegando esse dinheiro e está te dando. E aí, como você está ganhando 1% daquilo que você tem, se você tem 1 milhão, ele te deu 10 mil, você fala, nossa, eu mereci, por quê? Porque eu me esforcei, por quê? Porque eu trabalhei, então eu vou pegar esses 10 mil e vou viajar. Só que o problema não é os 10 mil que ele te dá, o problema é que no final do ano ele vai ter distribuído 600 bilhões na mão de rentista. E esses 600 bilhões representam uma parte muito grande da arrecadação pública, que está deixando de atender as coisas que precisa atender para remunerar pessoas extremamente mais ricas do que você, que estão recebendo não 10 mil para viajar, mas eles estão recebendo 2 bilhões e não têm o que fazer com esse dinheiro a não ser reemprestar para o governo. Então, não é como se essa elite que tem poder sobre os congressistas e tem poder sobre os banqueiro é pobre, sobre os banqueiros, essa elite ela influencia o Congresso de maneira que toda reforma tributária, todo arcabouço fiscal, toda porcaria nova que se invente, seja prova de que a gente só quer manter o status quo, a gente só quer manter as coisas do jeito que estão, a gente só muda a skin, só muda a roupagem e deixa tudo exatamente do jeito que estava. Por isso que vocês indignados o ano passado comigo, dizendo em quem que você vai votar, e eu falava em nenhum desses dois, arrombado filha da puta. E você falava, não, mas não é possível que você queira deixar o Bolsonaro. Eu não falei que eu vou votar no Bolsonaro. Eu tô dizendo que o Lula eu não quero. Mas tudo bem, chegou o Lula lá. Aí a gente tem um cenário em que a reforma tributária ela não vai ser feita, e não é porque o Brasil não tem profissionais, economistas, gente competente, capaz de fazer uma lei tributária que faça sentido e que estimule a nossa economia e que melhore a nossa vida e que convença pessoas que têm dinheiro preso no Tesouro Direto a empreender e abrir empresas e a fazer o país crescer e melhorar. Não é que a gente não tenha competência para fazer uma lei tributária inteligente. A gente não tem, a elite do país não tem interesse em fazer uma lei tributária inteligente, porque ela taxaria grandes grupos, grandes fortunas, grandes detentores de títulos públicos e favoreceria a concorrência a essa elite patrimonial oligárquica que está dada. Uma das preocupações do próximo cenário é a queda do preço das commodities. E eu estou rodando aqui para baixo o relatório e tem uma parte aqui, as commodities estão caindo e olha essas palavras. E um dos principais motivos desse problema é a super safra do Brasil. Não bugou não, é pausa para reflexão isso. Eu não vou usar as palavras que estão no relatório porque eu acho desrespeitoso, mas eu vou interpretar da minha forma a essência do que está aqui. O preço das commodities estão caindo, isso é ruim para o Brasil. E um dos motivos desse problema ruim para o Brasil é a super safra que a gente teve. E aí, o que eu quero recapitular com vocês das conversas que eu já tive com o Lucas, e que vários de vocês me ajudaram a enxergar isso. O Brasil tem muita terra improdutiva, tem muita terra federal, de gente que já morreu, de terras que são da União e que são férteis e que podem ser trabalhadas. Essas terras elas não são distribuídas. A gente precisava de uma reforma agrária. O que aconteceu da última vez que a gente tentou uma reforma agrária? Obrigado, Devora. Um golpe militar. Não era interesse dos Estados Unidos, não era interesse da elite brasileira que a gente tivesse uma reforma agrária. Então a gente manteve a terra na mão de poucas pessoas. Para quê? Para garantir que a gente pudesse fazer debaixo dos panos uma coisa que cidades pequenas produtores de cebola, de tomate fazem. Quando a safra é grande demais, a gente se junta e vê quanto que cada um vai tacar fogo, quanto que cada um vai jogar no rio. Por quê? Porque se a gente vende tudo que a gente tem, o preço vai ser tão baixo, mas tão baixo, que vai dar prejuízo pra gente.
Então, para não dar prejuízo, a gente queima parte da produção e vende porque aí a gente consegue manter o preço alto. Ou seja, o preço alto da sua comida não é consequência só do presidente que não presta. É das políticas econômicas adotadas por pequenas cidades. Só que isso das suas que fazem na sua cidade pequenininha que vende tomate acontece também em alta escala. E o que você tem? Você tem a elite agrária do Brasil dizendo que a super safra é um problema. E aí você entende quando é que a gente vai ter uma reforma agrária no Brasil? Nunca. Porque se você distribui essa terra, você aumenta a concorrência, aumenta a produção, e aí essas novas famílias assentadas nessa terra, elas podem muito bem falar, não vou queimar nada, eu vou vender. Eu vou vender mais barato, mas eu vou vender. Para não chegar nesse ponto, essa reforma agrária nunca acontece. Ah, mas o MST está aí para resolver esse problema, né? Não, o MST é grande parte do problema. O MST é um órgão que recebe dinheiro, muito dinheiro do governo, para fingir que é oposição, quando na verdade ele não é. Porque o MST ele não está gritando, olha, tem muita terra federal desocupada aí, e a gente precisa ocupar essa terra porque a gente precisa ser permitido gerar riqueza para sobreviver. Não, o MST ele vai falar, a gente precisa entrar na terra daquele cara ali, ó. E fazer aquela bagunça. Então, o segundo teste do governo, de acordo com Arthur Lira, não sou eu que estou falando, é como é que o governo vai lidar com a palhaçada que ele fez por engajamento no começo do governo. Porque no começo do governo, Lula precisou mostrar força. Por quê? Porque ele veio com toda essa retórica de vou mudar tudo que está aí. E vou desfazer toda essa bagunça. Então, o que você descobriu em janeiro? Que tinha índio passando fome, e aí você colocou eles no santuário e deu comida para eles. E aí tem um vídeo meu conversando com o Hudson a respeito de quem são os indígenas no Amazonas. Para você não achar que índio é tudo aquilo, é só aquilo e que todos os índios foram salvos. E para você não achar que acabou o desprezo da sociedade pelo índio, como se eles ainda não estivessem morrendo de fome e desassistidos. Mas é interessante esses índios eles terem encontrado justamente na época em que o governo ele precisava de mais provas de que ele estava mudando isso que estava dado. Não estou acusando nada. Principalmente porque a internet pode mudar daqui a pouco e tomara que eles não olhem para trás. E o segundo teste de fogo vai ser sobre a CPMI do 8 de janeiro. E essa investigação, terminando de ser conduzida ou não, o que você tem? Você tem um imenso material que mostra que a segurança ela foi retirada do local e que as portas foram abertas para que o local fosse invadido e destruído. Por quê? Porque o Lula precisava do fruto político daquilo. Então, Fausto, como é que você resume os 4 primeiros meses do governo? O mesmo arrombado que manteve o país sem qualquer tipo de desenvolvimento nos últimos nos 14 anos em que ele pôde governar, ele e por proxy, voltou para continuar fazendo exatamente aquilo que ele fazia antes. Só que agora a gente não está no momento de estouro chinês em que a gente vai começar a exportar commodities por um preço exorbitante. Não, o preço das commodities está caindo por um problema de super safra que a gente teve e de uma retomada irregular da atividade chinesa que está fazendo o preço do minério de ferro cair. A China está atenta para outros países que não o Brasil, para não manter a dependência econômica completamente da gente, e a gente pode viver um cenário em que o preço das commodities cai ainda mais, que o governo ele tem a sua arrecadação destruída no momento em que a dívida pública saiu do controle e você está gastando não mais 40% ou 50% da arrecadação pública no pagamento de juros da dívida pública, mas isso daí pode ir para 80%, 90%, 100%. E aí, o que a gente faz? Então, assim, dá para baixar o juro hoje e mudar tudo hoje? Não, não dá. Mas a gente deveria primeiro, pelo menos, estar fazendo a lição de casa e definindo como que a gente arrecada, como que a gente taxa e como que a gente direciona esse dinheiro. Mas, infelizmente, o Arthur Lira, numa entrevista que ele entrega nas entrelinhas, de que o governo não fez absolutamente nada, literalmente porra nenhuma nesses 4 meses, exceto aumentar a máquina pública. Lula, na sua sede por governabilidade, criou um monte de cargos inúteis e está distribuindo esses cargos para comprar apoio no Congresso. É desse jeito que funciona a nossa política no país. E aí, você que tem uma amiga gostosa, não quero estigmatizar, estereotipar,
Você que tem um amigo que é amigo de um político que conseguiu um cargo para ganhar 15 pau para fazer vários porra nenhuma, você fala, é esperto ele, né, cara? Tem que aproveitar mesmo. E esse é o nosso país.